Bom dia, galerinha. A nossa aula hoje é de História e nós vamos abrir o nosso livro na página 244. Hoje nós vamos falar sobre a população em movimento, a realidade de vida de pessoas e famílias que deixam o seu lugar de origem, ou seja, o lugar onde viviam, para viver em outras cidades. E nós vamos entender as razões que levam essas pessoas, essas famílias, a deixarem o seu local onde vivem para tentar uma vida em um local diferente, em uma cidade diferente. Por que essas pessoas mudam de cidade? Para começar a entender isso, nós vamos observar essa cena aqui, olha. Aqui nós temos duas amigas conversando e uma delas diz assim: Maria, que pena que você vai se mudar de cidade. E aí ela responde assim: mas é por um bom motivo. Minha mãe estava desempregada e agora conseguiu um emprego lá em Cuiabá. Então aqui está mostrando uma das razões pelas quais uma família deixa o seu local de origem, a cidade onde viviam, a casa onde viviam, para mudar de cidade, para ir tentar uma nova vida em um outro lugar. No caso aqui dessa família, é porque eles estão em busca de uma oportunidade de emprego. A mãe da Maria estava desempregada e ela conseguiu um emprego em um outro lugar. Então, para que isso seja possível, para que ela consiga trabalhar, ela vai deixar a sua cidade para morar em outra cidade. Então essa é uma das razões pelas quais muitas famílias deixam a sua cidade de origem para viver em outro lugar, em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida. Aqui nós temos duas perguntas para você responder oralmente. Então depois você leia aí para responder, tá? Mas não precisa registrar as respostas no caderno. Bem, quando as pessoas se deslocam do seu local de moradia para viver em outras regiões, dizemos que ocorreu um deslocamento populacional ou uma migração. Então, o que seria migração? Migrar significa se deslocar do seu local de moradia para viver em outras regiões. Deixar a sua casa, deixar a sua cidade para viver, para começar a vida em um outro lugar. Isso é migração, isso é migrar. Assim como está mostrando aqui, nesse quadrinho que diz assim: as pessoas podem migrar por diversos motivos. Nós acabamos de ver um dos motivos que levam as pessoas a migrarem, pela tentativa de emprego, de novas oportunidades de vida. Os migrantes são pessoas que se mudam de um lugar para o outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Exatamente como nós acabamos de falar, Pessoas que deixam a sua cidade, deixam o seu local de moradia para poder tentar a vida em um novo lugar. Deixa eu tentar... Pronto, centralizei aqui o texto. Vamos lá. Os deslocamentos ao longo do tempo. Ao longo dos anos, ocorreram vários deslocamentos populacionais no Brasil. Alguns deslocamentos ocorreram de forma temporária. O que isso quer dizer? Eram viagens ou expedições que duravam um determinado período de tempo. As pessoas deixavam a sua cidade, deixavam o seu país, se deslocavam para outro lugar, passavam um tempo nesse lugar e depois retornavam para a sua cidade, para o seu país. Era temporário esse deslocamento. Mas outros deslocamentos eram permanentes, ou seja, as pessoas se mudavam do seu lugar de origem e permaneciam na nova região para onde iam. As pessoas se mudavam de vez, não voltavam mais. Então existiam deslocamentos temporários por um período de tempo e outros que eram permanentes para a vida toda. As pessoas podem se deslocar por diversos motivos. Nós já vimos que um dos motivos é em busca de emprego, de melhores condições de vida.
E aqui nós vamos ver outros motivos que levam as pessoas a migrarem, né? Como a gente viu lá, o nome que se dá a esse deslocamento de você sair da sua cidade, deixar o seu lugar de origem para viver em um outro lugar, isso significa migração, isso é migrar. Então, existem diversos motivos que levam pessoas a migrarem. Elas podem migrar, por exemplo, em busca de novas oportunidades de trabalho, como a mãe da Maria, e de uma vida melhor. Elas também podem migrar por causa de guerras, perseguições políticas ou de problemas ambientais no lugar onde vivem. Existem pessoas, né, que não aguentam mais o país, a cidade onde vivem, às vezes por motivo de guerra, às vezes por motivos, né, problemas ambientais, a seca do Nordeste, como eu falei, por exemplo, locais, né, onde a vida é muito difícil, e aí são motivos que levam essas pessoas a migrarem, tentarem uma vida em um outro lugar. É importante conhecer os motivos que levam as pessoas a migrar, pois isso nos ajuda a compreender melhor o local onde vivemos e como nossa cidade se formou. Você sabia que o Brasil é formado, né, por um número muito grande de migrantes, pessoas que saíram de outros países e vieram morar aqui? Europeus, franceses, espanhóis, chineses, alemães, e é por isso que a nossa cultura ela é tão rica, porque houve uma mistura muito grande de povos, pessoas que migraram para o Brasil, vieram para cá e ficaram aqui. Bom, quando um migrante chega a um novo lugar, ele passa a conviver com pessoas que têm uma cultura e um modo de vida diferentes. E por isso, muitas vezes acaba sofrendo discriminação. O que seria discriminação? Discriminação é preconceito. Sabe quando você vê um povo diferente, uma pessoa que tem um estilo de vida diferente, e aí ela acaba não sendo aceita pelo grupo que vive naquele local, só porque ela é diferente? Isso é discriminação. Mas nós precisamos entender que não somos iguais, principalmente as pessoas que vêm de outros lugares, que migraram para cá. Porque lá na cidade, no país deles, eles tinham um outro estilo de vida, um outro modo de vida. E aí, quando chegam aqui, eles precisam conhecer o nosso estilo de vida. E por isso jamais poderíamos discriminar essas pessoas, né? Nós devemos sempre lutar contra a discriminação e respeitar a diversidade cultural, porque as pessoas são diferentes, não existe ninguém igual a ninguém. Então a nossa aula de hoje é sobre isso, né? Migrar, sair do seu lugar de origem para viver em um outro lugar. As pessoas que fazem isso, que se deslocam de um lugar para o outro, são chamadas de migrantes. E muitas razões contribuem para a migração. Em busca de emprego, de melhores condições de vida, de trabalho, por motivos de guerras, por motivos de problemas ambientais. O importante é não desistir, é sempre lutar por uma vida melhor, ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Um beijo para você e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.